pessoas na internet vendem pra gente esse sonho americano, de que você vai encontrar um americano que é o amor da sua vida. Eu moro com a minha ex. Eu fiquei assim, ai, gente, talvez seja o amor da minha vida. Deitei no braço dele e fiquei assim, ai, gente, eu consigo imaginar tantas coisas. Oiê, vim trazer esse vídeo hoje de entretenimento, que é contando um date errado meu, quando eu ainda estava lá em Portland, Oregon, na minha primeira família do intercâmbio de au pair. Foi basicamente o seguinte, eu e meu ex, a gente tinha muito altos e baixos, e aí aconteceu uma coisa muito ruim, assim, e eu falei, cara, não dá mais, já chega, eu vou terminar. E aí eu voltei pros aplicativos de relacionamento, e tudo certo, eu conheci um cara, e esse cara começou a mandar mensagem, ele parecia ser bem legal. Ele não era meu tipo, ele era altão, mais cheinho. Alguns anos atrás, esse era o meu tipo, só que aí eu falei, ok, chega desse tipo, agora eu estou treinando e tal, eu quero pessoas sequinhas, fortes, eu quero um homem bombado, assim, gostoso, sabe? Esse é o meu novo tipo. E eu fiquei, ok, vamos dar a chance pra esse fofinho, porque antigamente costumava ser o meu tipo. Dei a chance pra esse homem pisou na bola de todas as formas que ele conseguiu. Eu precisei de um tempo pra trazer esse vídeo pro canal, porque, assim, abalou minhas estruturas. Por que que eu fiquei tão comovida com essa situação? Quando eu conheci ele, eu achei ele interessante, assim, porque tinha umas fotos antigas dele de quando ele era jogador de futebol americano, alguns anos atrás, assim, então o cara era um charme. Só que aí ele parou de jogar e pessoas que praticam esportes intensos e quando elas param, ela tem a tendência de ganhar peso, porque o corpo dela estava acostumado a queimar uma certa quantidade de calorias por dia, e aí se elas param, o corpo dela começa a acumular aquela energia ali, porque não está gastando mais como era antigamente. Esse homem, ele começou a falar comigo e tal, e falou, Então, porque eu moro com a minha ex, estamos muito bem, já tem 6 meses que nós terminamos e tá tudo certo, assim, somos melhores amigos. E a gente mora numa comunidade, eu, ela e outras 3 pessoas, assim, a gente aluga uma casa e moramos todos juntos. Quando ele falou isso, eu já falei para as minhas amigas e elas ficaram assim, não faz isso, some que esse homem aí é só red flag, só bandeirinha vermelha. Eu falei assim, olha, eu entendo, sinto muito aí pelo seu relacionamento, mas eu não acho que você está pronto pra viver outro relacionamento agora. E assim, beijo pra você, tchau, obrigada. Passou alguns dias, esse homem voltou e me mandou mensagem. No que esse homem me mandou mensagem, eu fiquei assim, comer de graça? Por que não? E aí, meu erro foi aí. A gente saiu pra comer, a gente foi numa hamburgueria. E aí foi, assim, bem legal. O cara, ele era muito da hora, ele tinha um bochecho bem rosa e a voz dele era mais afeminada. E fiquei pensando assim, nossa, quando mistura um pouco, assim, essa coisa, um pouco de masculino, um pouco de feminino, eu curto, porque era o meu tipo. Os homens que eu namorei sempre tinham alguma coisinha, assim, um pouquinho afeminada. Não sei, uma tendência minha. Ele tinha voz fina e tal, só que ele era muito fofo. Aí eu fiquei assim, gente, talvez seja o amor da minha vida. Lembrando, eu estava sofrendo pelo meu ex, só que eu fiquei assim, não, tudo bem, vamos seguir em frente, conhecer outras pessoas e tal. E aí não me deu tempo de superar aquele relacionamento. Então eu já estava sofrendo pelo meu ex, quando eu entrei nessa situação, de cabeça, pulei de paraquedas sem paraquedas. A gente saiu dessa hamburgueria e a gente foi pra um bar pra eu beber um pouquinho. No que eu já tava, assim, achando o cara interessante, o olhar dele envolvente, coloquei umas bebidinhas pra dentro, acabou, assim, já estava apaixonada. Já deitei no braço dele e fiquei assim, ai, gente, eu consigo imaginar tantas coisas. A inocência da garota, né? E fomos pro carro dele, ele falou assim, Eu costumo falar as coisas que vêm na minha mente. E eu fiquei assim, o que vem na sua mente? E ele falou assim, Eu quero te beijar. Aí eu fiquei assim, beija, meu irmão, beija. Como eu. Beijei, foi bom. Assim, mais ou menos. Eu acho que eu tava mais emocionada assim com a situação do que com o beijo em si. A gente tem que entender a figura que ele simbolizava pra mim, assim, ali. Gente, era um cara alto, assim, eu gosto de me sentir protegida. Então, era um cara alto, grande, e não sei o que. Então, eu me sentia, assim, uma princesa com um ursão. A fera protegendo a bela, eu me sentia assim. Então, eu estava naquele lugar sensibilizado por conta do meu ex, e aí o que eu fiz? Ao invés de eu ficar de boa, eu fui lá, pensei assim, vamos jogar aqui nessa fera. Nisso, ele me deixou em casa e falou, eu quero te ver de novo. Eu falei, não, vamos nos ver de novo. No dia seguinte, a gente saiu, a gente foi pra um bar, ficamos lá conversando, e aí, de repente, ele já jogou aquela casca. Porque eu não sei qual a expectativa de documento você espera. E eu fiquei assim, como assim? Porque as pessoas normalmente esperam um documento grande, não sei o quê. Eu tinha conversado com minhas amigas e as minhas amigas tinham dito assim, tem documento que é o que você namora e tem um documento que é o que você só fica. E normalmente o que você só fica é um documento maior do que o documento de quem você namora, porque pra você namorar teria que ser mais confortável. Eu fiquei, ok.
É um documento normal, não é um documento grande, mas também não é um documento pequeno, é um documento normal. A gente saiu de lá, a gente foi pra esse hotel. Chegando lá nesse hotel, eu fui ver o tamanho do documento do garoto. Era isso aqui. Isso aqui. É. Assim, eu fiquei, meu Deus. Meu Deus. Já tava lá, já tava lá. E quem lembra da ex dele? Quem lembra da ex dele? Deixar a ex salva ali, que essa informação vai ser relevante. A gente saiu do hotel. Depois que ele me mostrou o documento deles, o cara não olhou mais na minha cara. Eu acho que eram mais de meia-noite. Meia-noite aqui nos Estados Unidos é muito tarde. E aí, ele falou assim, ai, peraí, a minha mãe está me ligando. Ele ficou 20 minutos no telefone dele falando com a mãe dele. E aí eu já comecei a ficar brava, né? Porque, tipo, cara, como assim você tá atendendo sua mãe essa hora? E, tipo, fica esse tempo todo no telefone. Ele já não olhava mais em mim. E antes disso, ele ficava me fazendo carinho, tipo, na minha perna, sabe? Ficava falando assim, ai, você é uma pessoa incrível, você é linda, não sei o quê. E aí, depois disso, ele não olhava pra mim, ele não triscava em mim. O carro dele é um automático e ele não precisava dirigir o carro. Então, assim, do hotel pra minha casa eram 20 minutos. Ele ficou 20 minutos assim, ó, no celular dele, sem falar nada comigo. E aí, quando eu cheguei em casa, eu já tava brava. E aí, eu falei assim, Então, o que foi que tá acontecendo? eu falei, cara, você tá estranho, você tá diferente, de qual que é? E aí, ele foi mandar uma mensagem zona, assim, na manhã seguinte. Falando, ai, você estava certa. Foi em relação à minha ex, porque eu realmente não superei ela. Porque foi eu que forcei o nosso término 6 meses atrás, porque ela estava grávida, eu não consegui lidar, e aí ela perdeu o bebê e eu não consegui dar suporte pra ela. E aí, ao invés de eu apoiar ela, eu só desapareci, que a culpa é toda minha, não sei o quê. E eu fiquei assim, esse tipo de coisa eu acho que é uma coisa que eu deveria falar antes de se envolver com a pessoa. Eu fiquei muito brava, obviamente. Na hora eu só bloqueei ele, aí depois eu voltei. E aí eu escrevi uns textões lá, acabando com ele. Não sei se eu fiz certo, se fiz errado. Não sei se ele leu isso. Minha vontade era entrar no Facebook dele e mandar mensagem pra ex atual dele e expor tudo, porque eu tenho certeza que eles ficaram juntos depois disso. Não expor tudo no sentido de arruinar ela, obviamente, mas, tipo, se fosse comigo eu gostaria de saber. Foi isso que aconteceu. Depois de toda essa história, eu entendo que, tipo, eu não sofri por conta dele, mas sim pelas expectativas que eu mesma criei, pelo que eu mesma me proporcionei. Porque eu já estava mal antes, e ao invés de me curar dessa relação anterior, eu já caí de cabeça nessa, e aí eu já tinha minhas expectativas frustradas dessa outra relação, e aí eu peguei tudo isso, acumulei e joguei em cima desse rapaz que eu tinha acabado de conhecer, com todas as minhas expectativas, coisas assim que eram irreais. Eu já depositei tudo nele, assim, em 2 semanas que a gente tava conversando, e aí quando eu vi isso tudo desmoronar, já fiquei assim, meu Deus, e agora? E aí eu me senti usada, só que ao mesmo tempo que eu me senti usada, eu me senti trouxa, porque eu sabia que eu não deveria ter, assim, me jogado de cabeça nessa relação com uma pessoa que já tinha uma red flag ali de morar com a ex-namorada. Eu acabei fazendo isso, gente. É engraçado que, tipo, ele não era bonito, ele era legalzinho, mas, tipo, ele não era essas coisas todas. E aí, eu estava tão sensibilizada, eu queria tanto que alguém cuidasse de mim, que eu deixei de cuidar de mim e comecei a dar atenção pra outra pessoa, sendo que eu deveria ter olhado pra dentro e me fechado um pouquinho, me curado e depois ter saído dessa situação. Depois disso, eu e meu ex, a gente teve altos e baixos, milhares de altos e baixos. A gente acabou ficando junto depois disso, dessa situação, só que assim, eu estava ferida por dentro por conta disso. E é isso, faço terapias, não caio nessas coisas, meu americano, minha vida. As pessoas na internet vendem pra gente esse sonho americano, de que você vai encontrar um americano que é o amor de sua vida, não sei o quê, que o tratamento do americano é diferente do tratamento do brasileiro, que o americano é muito mais legal, que ele vai ser um gentleman, vai ser um cavalheiro, vai ser tudo pra você, e não sei o quê. E às vezes eles só querem te usar, porque no final das contas eles continuam sendo homens. Tem gente que gosta disso, tem gente que gosta de usar e ser usado, só que assim, pra mim, eu não gosto desse tipo de situação porque eu gosto de relacionamentos. Eu não gosto de ficar com pessoas aleatórias só por ficar. E foi isso que aconteceu, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se você tá na dúvida entre ficar com alguém ou não, faça terapia, entendeu? Vai com calma, você é a pessoa mais importante da sua vida. Não fique com qualquer pessoa só por medo de estar sozinho. Não vale a pena. Se você está sofrendo por alguém, supere isso. Mas aí, se você quiser tentar outra pessoa, vai também, porque, né, se esquece de um, você tá em outro. Eu falo isso, mas eu não faço isso. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu prefiro me resguardar, me curar, fazer as minhas coisas e tal. E depois de todo esse processo, o que eu aprendi com isso foi pegar mais leve comigo, ir mais devagar, olhar mais pra mim, pras minhas feridas, me curar, ter mais paciente, não me apressar pra sair com alguém por medo de ficar entediada ou por ficar em casa, ou talvez pra provar pro meu ex ou pra qualquer outra pessoa que eu estivesse melhor do que ele. E assim, teria sido muito melhor se eu tivesse só me curado.
e ter feito as coisas devagar. E é isso, essa situação aí mexeu bastante comigo na época, demorou bastante pra eu conseguir superar, assim. E foi muito besta, eu acho muito bobeira. Me fala o que vocês acham aqui. Comenta aqui nos comentários Meu Gringo Minha Vida pra eu saber que você assistiu até o final. E é isso, beijão, até a próxima. Esse aqui foi só um entretenimento, tem coisa muito melhor, conheci outros americanos muito mais legais do que esse, conheci outros piores ainda, mas é isso. Tem outro que eu quero contar depois, que é o gringo que tá me devendo $100, aquele corno. Beijo.